Olá, estamos começando mais um programa 10 Minutos aqui pela RCTV. Nosso convidado de hoje nasceu no Recife, mas é um obstinado guerreiro na luta pelo desenvolvimento da Paraíba. Economista, mudou-se para a Paraíba em 76, onde criou empresas que hoje geram centenas de empregos. Empreendedor compromissado com o desenvolvimento e com a modernidade, eu recebo com prazer o homem que tem a agenda mais competente que eu conheço, Dr. Roberto Cavalcante. Nada, eu diria que é uma agenda aplicada. Competente é que você está... são os seus olhos, é o seu coração de filho. Doutor Mas, Roberto, na verdade, é organizado, é organizado. Olha, Dr. Roberto, senador, empresário, desbravador, na área de comunicação ele é comparado como jesuítas. Ele desbravou esse estado de João Pessoa a Cachoeira dos Índios, porque em todas as regiões existem emissoras de rádio ou jornal, os veículos dele presentes. Então, mas hoje eu decidi fazer uma entrevista, quando eu pedi a produção para agendar Roberto Cavalcante aqui nos nossos 10 minutos, eu queria que ele trouxesse a agenda dele. Por isso que eu pedia para o senhor abrir sua agenda, eu quero falar sobre a agenda. Ah, bom. Porque sobre o empresário o Roberto Cavalcante, todo mundo já falou, sobre o político, ele foi lá e deu um show no Senado da República, mas sobre a organização dele, homem que lidera uma empresa com cerca de 1.000 funcionários, não é fácil administrar, mas ele tem uma agenda, eu gostaria de saber... Só para que isso represente, esses dias eu estava almoçando com um advogado e ele me dizia, eu fiquei impressionado, viajei com o Dr. Roberto, fiquei 3 dias com ele em Brasília e ele me deu uma aula sobre essa agenda. É verdade que o senhor tem a agenda guardada de 30 anos atrás? É verdade, mas isso faz parte da minha disciplina e da minha cautela. Eu talvez tenha uma memória não tão pródiga como de alguns amigos, como você. Quando você tem a sua memória limitada, você tem que instruí-la de algumas formas. Então, eu sou muito disciplinado, então vou em cima tem uma codificação muito interessante que eu ponho os assuntos e se o assunto foi encaminhado, se tiver dado sequência, eu ponho um O precedendo um tracinho. Se o assunto foi resolvido, eu boto o card e ok significa que está resolvido. Isso é a filosofia básica. Se você pegar a minha agenda e pegar uma semana atrás, um mês atrás, pode existir janelas que não tem nada, o assunto não foi tocado por alguma razão. Tem outros que só tem um O, significa que foi encaminhado, mas não está resolvido. E se tiver o ok final, é que foi resolvido. Isso me ajuda muito porque eu, às vezes, amanheço o dia, faço uma retrospectiva do dia para verificar se eu vou ter que sair de paletó, se eu vou ter que viajar, se eu vou ter que levar algum documento de casa. Então, isso me ajuda muito. E cabe na agenda até esses detalhes? Cabe. E fundamentalmente, eu dou uma olhada para trás. E faz com que eu reveja pendências, promessas não cumpridas, decisões que eu deveria ter tomado e não tomei ainda. Então, dá um ganhozinho de eficiência nisso. Todos os dias, então, você abre a agenda, olha a de hoje e olha quantas agendas para trás. 5 anos. 5 anos. Naquele dia. Você olha, hoje é dia tal. Então, você olha 5 anos atrás, isso. Aquele dia. Hoje é dia 12. Certo. Então, eu vou verificar dia 12 de julho de 2011, 2010, 2009, 2010. E esporadicamente, às vezes, eu fico me divertindo. Vamos dizer, quando eu estou com tempo, assim, eu pego uma agenda de 1970, pego uma agenda de algum ano, e aí vou em busca de verificar fatos interessantes. Não, interessante. Lembro muito a editoria daqui do Jornal Correio. Fatos, olha, daqui para a semana, no sábado, o Real vai fazer 18 anos. Aí você sai correndo atrás, porque... Quer dizer que você com a agenda acaba pautando até o editorial do jornal. Ajudo. Eu sou um foca eficiente. Interessante. Como é? Porque geralmente uma agenda, o senhor que tem compromissos aqui em Brasília, em vários lugares do país, a sua agenda, e é uma agenda, eu vou pedir até para o senhor abrir e a gente mostrar aqui, é uma agenda comum. É uma agenda comum.
Eu estou muito traumatizado, porque eu estou com uma dificuldade já muito grande de conseguir as agendas de papel. Porque todos estão migrando para as agendas eletrônicas. Meu filho, por exemplo, acha isso aqui realmente um dinossauro. Mas, na verdade, eu sou escravo da... Mas eu vou pedir, não sei se é possível dar um close aqui, mas vejam que a agenda tem... Se a agenda de hoje... Não, esse dia que eu abri não é hoje. Hoje está aqui, ó. Certo. Hoje, não, mas vamos pegar esse dia 12. Aqui, esse dia 12. Olha, ela está completamente repleta. As informações, como é que ela está dividida? Mas ela, veja, que ela está com um lugar que não está com ok. Tem alguns locais com ok, um com O, e tem um aqui em seguida sem nada, só vazio. O que é? 17 horas, estava previsto. Certo. TV, RCTV, gravação do programa. Certo. Então, quando você vai dormir... Aí quando eu sair daqui, eu vou botar ok, se eu tiver cumprido essa missão junto a ti. É verdade, quando você viaja para fora do país, viagens, descansando com a família, até as anotações daquele dia, elas ficam na agenda? Não, é bacana isso. Sabe por quê? Porque me permite resgatar. Tem tudo. Por exemplo, se eu for um restaurante, o restaurante for bom, ou ruim, vai estar lá a crítica, o telefone do restaurante, o endereço do restaurante, se eu andei num barco, quanto foi a tarifa para andar no barco. O que é que isso facilita? Por exemplo, eu estive recentemente na Itália. Se eu voltar à Itália naquela mesma região, ou tiver ido há 10 anos atrás, há 15, há 2, há 1, eu vou tirar uma xerox daquela página, daquela viagem anterior e levo na viagem. Aliás, mas você está antecipando uma das facilita. Perguntas. Você esteve recentemente na Costa Amalfitana. Tem aí as anotações? Todas. Então eu quero saber um dia aí, interessante. Vamos pegar. Porque é algo assim, eu tenho amigos assim em comuns com o doutor Roberto. Eu tenho agora que cobrar royalties, né? Não, mas essa entrevista, eles olham, você é perigosíssimo. Olha, o Rui é perigosíssimo. Todo mundo nesse estado sabe do perigo que é Rui. Então eu acho que por trás disso tem alguma, ele vai patentear isso aqui e vai botar a agência dele para poder vender tecnologia de agenda. Mas é que é o seguinte, quantas pessoas viajam hoje, que eu conheço, baseado nas informações da agenda do Dr. Roberto Cavalcante. Então, eu gostaria de saber o que ele fez há 10 dias, 15 dias atrás na Costa Amalfitana. Vamos ver. Tem que ser humilde, mas, na verdade, quem forçou a abertura nesse dia foi o Rui. Vamos ver. Então, aqui, Itália, caracterizou que país eu estou. Então, está aqui, Positano, Capri, Positano. Certo. Significa que eu estava em Positano, fui em Capri e voltei para Positano. Certo. Tem aqui, 9 horas, saída no barco Princess. Certo. Preço que paguei. Quem era o comandante, o senhor Francisco, o telefone dele. Aí tem descreve todo o passeio. Todo o roteiro. Todo o passeio. Todo o passeio. E os pontos mais relevantes. Ver uma gruta tal bonita, almoçar em tal lugar, e todos os lá em Capri, o que é que tinha de interessante e tal. O que é que isso facilitou? No dia seguinte, aí tem aqui Itália, Positano, Capri, Positano de novo. Como eu gostei, aí eu fui por outro caminho. Certo. Eu não fui mais. Esse primeiro dia foi um passeio nos arredores da ilha, aquático, dentro de um barco. E o segundo dia eu fui de barco, voltei de barco, mas passei o dia todo em terra. Mas eu tinha visto rapidamente, nessa minha primeira incursão no dia anterior, eu tinha visto que a rua tal, o endereço tal, tinha as lojas tais e tais e tais. Quando eu fui aqui no segundo dia, eu já fui. Está aqui sinalizado de que o teleférico que você sobe para Capri na parte alta, você paga tanto. E o bilhete que eu pensava no primeiro dia que dava direito a você descer, como muitos teleféricos do mundo, você paga a subida e a descida você não paga. Lá você paga a subida e paga a descida. Então já não, marinheiro de primeira viagem já não era, já era marinheiro de segunda viagem anotado. Mas essas anotações... Isso é que me ajuda aí no dia a dia. Não, e essas anotações, elas ocorrem numa viagem como essa, mas elas acontecem no dia a dia também. Tá. Por exemplo, aqui no Sema Correio. Já teve caso assim que, não sei se é lenda ou se é verdade, do senhor contar o dia que uma torneira ficou pingando e cobrar lá... Não, eu acho que a torneira pingando não, mas para cobrar de meu querido Rui. Ô Rui, o que é que aconteceu? Tu fosse fazer o que naquele lugar aí? Aí eu chego, não tem perigo de eu não botar o ok, ele sabe por que eu estou perguntando isso. Doutor Roberto, e por que o senhor deixou a política?
Eu deixei por isso que não é minha praia, não faz parte do meu temperamento. É uma empresa que entra em falência a cada 4 anos. Eu sou uma pessoa que sou muito cuidadoso com as coisas e o mandato se extingue a cada 4 anos. Comparativamente, é a insolvência do seu mandato a cada 4 anos. Quem está habituado a construir coisas sólidas ou tentar orientar até sua família a ter coisas sólidas, você não vai orientar nem o filho, nem a você próprio, ter uma empresa ou ter uma atividade que ela se esvai ao longo de apenas 4 anos. Eu acho, vamos dizer, que tenho uma profunda admiração por empresas centenárias. Por quê? Porque mostram que gerações se sucederam, ou grupos se sucederam. O Sistema Correio, por exemplo, é um exemplo. Teotônio Neto foi fundador disso daqui, nos vendeu, é grande amigo ainda hoje, prova de que até nós tivemos um comportamento comercial adequado, porque quem vende fica amigo de quem comprou, é prova do comportamento de quem comprou. Exato. E hoje nós damos sequência àquele trabalho. E esse trabalho será sucedido ou por meus filhos, meus netos, ou por que nós possamos, lá na frente, as gerações acharem que não é do ramo e que vai vender a um grande grupo. Isso é um negócio, não é um filho. Então, se é negociável, qualquer negócio é negociável. Então, mas ele tem uma consistência. E o lado político, ele tem a inconsistência. Aliado à traição, à monetarização dos acordos, à quebra de acordos, quebra de acertos. Eu assisto muitos e muitos políticos sonhando de ter uma estabilidade. Eu fui colega da senadora Marisa Serrano, tinha 5 anos de mandato no Senado ainda por vencer, e ela teve um convite pelo governador de ser indicada para o Tribunal de Contas do Estado. Salário é mais ou menos a mesma coisa, um conselheiro de um Tribunal de Contas e um senador. Ela não hesitou, abandonou a política e hoje é membro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, isso mostra que, para alguns políticos, a política traz felicidade, mas para alguns políticos, talvez isso não traga, tem esta ansiedade. E eu já sou muito intenso, eu prefiro tomar conta das nossas empresas. Eu brinco muito de que nos dizem: doutor Roberto, o senhor não foi mordido pela mosca azul do Senado, não? Eu disse: eu fui. A mosca veio, me mordeu, mas ela virou empresária. Bom, e esse programa é bom porque ele fica com gosto de quero mais. Hoje, basicamente, foi sobre a agenda. Qualquer dia desse eu lhe recebo aqui para um papo mais demorado. Eu vou contar depois a história, porque aqui eu chamo o Rui de filho. Um próximo programa eu venho aqui contar essa verdadeira história. Pois é, vai ficar para o próximo. O programa 10 Minutos fica por aqui, de segunda a sexta, você já sabe, 6h30 da noite, eu conto com sua audiência. RCTV, do seu jeito, para você.